Olá, pessoal. Hoje aqui eu venho falar um pouquinho com vocês sobre resiliência e adaptação de sistemas socioecológicos, que é tanto resiliência, né, quanto estudo sobre a capacidade adaptativa de sistemas socioecológicos é um tema muito interessante e relevante para que a gente possa entender como esses sistemas eles podem responder a mudanças, a modificações que ameacem a sua identidade, suas funções e seus processos ao longo do tempo, né? Um tema que é muito importante nos dias de hoje, inclusive, em que os sistemas socioecológicos têm, né, passado por mudanças, sofrido impactos e lidado com distúrbios, né, cada vez mais. Então, esses sistemas que nós chamamos de socioecológicos, eles são complexos e envolvem o produto, né, da interação entre dois outros subsistemas, que é um primeiro, que é o sociocultural, que envolve grupos humanos com suas crenças, suas interações sociais e suas dinâmicas, e também um subsistema que a gente chama de ecológico, que não está separado deste, né, sistema sociocultural, e interage fortemente com o sistema sociocultural. O sistema ecológico envolve o ambiente que está ali ao redor desses grupos humanos, que envolve a biota, né, um conjunto de espécies de plantas, animais, suas interações também entre si e também interações com o clima, né, com também o ambiente externo e outros fatores. De certa forma, as interações entre grupos humanos, né, e o sistema ecológico, esses dois subsistemas, é tão forte que Berks e colaboradores, né, em 2000 chamam que não tem, é difícil às vezes traçar uma linha que separe esses dois subsistemas. Logo, é interessante chamar isso como um sistema só integrado, que a gente chama de sistema socioecológico. Então, esses sistemas eles emergem a partir da interação complexa e íntima entre esses dois subsistemas. Então, eles têm propriedades próprias, dinâmicas próprias, em que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, né? Um componente muito importante que também emerge a partir da interação entre grupos humanos e seus ambientes em sistemas socioecológicos é o conhecimento ecológico local. Esse conhecimento ele envolve a complexidade, né, de conhecimentos e de práticas e de crenças também que emerge a partir dessa interação e é adaptativo, muda ao longo do tempo, responde, né, a mudanças e esse conhecimento, práticas e crenças que envolve, né, o conhecimento ecológico local emerge a partir dessa interação íntima com o ambiente e favorece, né, de certa forma, que as pessoas sobrevivam, né, percebam, classifiquem o ambiente e dirijam estratégias para favorecer a sua sobrevivência e altera, né, a dinâmica, molda, né, de certa forma, a dinâmica com plantas, animais e com esses ambientes, por sua vez também modelando sistemas socioecológicos. Então, é como se o conhecimento ecológico local ele é um componente importante dos sistemas, ele emerge a partir da interação de grupos humanos com a biota e o ambiente dentro desses sistemas, e uma medida em que ele emerge, ele também acaba modelando esses sistemas socioecológicos e também modelando a forma como as pessoas vão interagir, manejar plantas, domesticar plantas e animais, paisagens, e isso também acaba modelando as relações, né, tanto presentes quanto futuras, de grupos humanos nesse tipo de ambiente ou em vários ambientes. Então, um sistema socioecológico ele apresenta uma estrutura que envolve tanto as pessoas quanto a biota que está ali em interação, os usos, as funções que existem ali, de cada planta, cada animal, né, atendendo usos para as pessoas, tem uma dinâmica, porque essa estrutura ela pode mudar ao longo do tempo, tanto na presença das pessoas, migrações, e a própria biota que está ali pode mudar ao longo do tempo, isso vai levando mudanças na estrutura desse sistema, a partir dos componentes que o compõem,
tem uma dinâmica, essa estrutura ela não é fixa, ela vai mudando ao longo do tempo, e funcionalidade. Nesse aspecto dinâmico, o sistema socioecológico ele tem funções que, de certa forma, as pessoas vão usando os recursos para diferentes funções, mesmo que essa estrutura vá mudando, as funções podem se manter, né? E isso vai dando um caráter dinâmico para esses sistemas. Bom, se a gente assume essa ideia de que os sistemas socioecológicos eles mudam ao longo do tempo, respondem a mudanças, né, no ambiente e socioculturais também ao longo do tempo, então a gente precisa entender de que forma esses sistemas eles respondem a distúrbios ou mudanças que afetem a identidade desses sistemas, principalmente nessas situações que temos hoje, com processos de modernização, urbanização, mudanças climáticas, entre outras, que afetam esses sistemas. Bom, nesse sentido, a gente acaba trabalhando com um cenário que é o cenário da resiliência, um cenário ecológico, né, que vem da ecologia e que, dentro desse cenário ecológico, os ecólogos eles tentam e investigam a forma como os sistemas ecológicos eles vão mudando ao longo do tempo, né? E respondem a mudanças e, de certa forma, mudam a estrutura, mas podem manter ainda uma certa identidade. Essa identidade ela pode ser traduzida como domínios de estabilidade ou regimes, em que esses sistemas eles vão mudando a estrutura ao longo do tempo, mas eles se mantêm ali dentro de um mesmo domínio de estabilidade. Esse domínio de estabilidade ele pode envolver um conjunto de funções e um conjunto de processos em que esse sistema ecológico ele vai tendo e atendendo ao longo do tempo, em que ele mantém esse conjunto de funções e conjunto de processos ao longo do tempo, mas mudando, de certa forma, um tanto a sua estrutura e uma certa estabilidade. O sistema ele pode ficar cada vez mais instável, né, mudando a sua estrutura ao longo do tempo por atender a distúrbios ou a questões sazonais, mas, entretanto, ele ainda está mantendo ali aquele conjunto de funções básicas e um conjunto de processos básicos, então ele pode se manter em um domínio de estabilidade. Se vem um distúrbio que afeta fortemente a estrutura, mas o sistema não consegue mais atender aquelas funções e aqueles processos, ele muda de regime ou muda para outro domínio de estabilidade, então ele vai para outra condição agora. Não necessariamente ele retorna, né, ao longo do tempo pós-distúrbio, mas para uma condição de estabilidade anterior. Agora ele vai para outro domínio de estabilidade, ele agora vai responder de outras formas, né? Tanto a estrutura não se mantém mais, como a partir desse distúrbio que aconteceu, o sistema ele não mais mantém a sua identidade, ele vai para uma outra, né? E assim sucessivamente. Nesse sentido, a resiliência ela pode ser definida como essa capacidade de um sistema ecológico de manter a sua identidade, mesmo respondendo a distúrbios. Então, ele muda algumas de suas características, como estruturais, mas ele mantém a sua identidade funcional e processual ao longo do tempo, né? Então, quando nós pensamos essa ideia para sistemas socioecológicos, né, a gente geralmente acaba fazendo também algumas aproximações com alguns recortes dentro do sistema socioecológico. Dentro desses sistemas, nós temos diferentes outros sistemas que estão ali presentes, né? Como, por exemplo, o sistema médico, que nós chamamos também de sistema médico local, que envolve tanto o corpo ou o conjunto de doenças, né, que as pessoas identificam, percebem, né, e também todo o conjunto de estratégias de tratamentos que esse grupo humano ele atende para poder resolver os problemas de saúde e as doenças. Então, esses sistemas envolvem tanto o conjunto de percepção de doenças, quanto também as estratégias de tratamento. Então, esses sistemas envolvem funções, envolvem processos que são típicos dele, e ele está dentro dos sistemas socioecológicos e emerge a partir da interação das pessoas com a biota e o ambiente que está ali no entorno, né? Então, esses sistemas, eles também
atendem, passam por transformações, processos e podem entrar dentro da ideia de resiliência que a gente estava trabalhando agora. Na etnobiologia, a ideia de resiliência ela tem diferentes interpretações que a gente já tem observado, né? Então, existe uma interpretação que a gente chama de estrutural, em que, se o sistema médico ele passa por mudanças na estrutura, né? Ou seja, as plantas que eram empregadas como medicinais já não são empregadas como medicinais, outras são incorporadas, né? Então, esse sistema ele passa por mudanças estruturais e, nesse sentido, isso daí serviria como indicativo de que o sistema ele não é resiliente. Então, passou apenas por mudanças estruturais, independente de mudanças na funcionalidade e nos seus processos, esse sistema ele não seria resiliente. Além disso, existe uma outra interpretação, que é a interpretação funcional, que mudanças na funcionalidade desse sistema, ele indicaria também que o sistema ele não foi resiliente diante de um distúrbio. Então, se acontece um distúrbio, como a retirada de uma mata que leva local, né, de uma área local, que leva à extinção de algumas espécies importantes, e, além disso, ao sair essas espécies, as pessoas elas também não conhecem mais nenhuma planta que serve para tratar aquelas doenças XYZ, então não houve apenas mudanças na estrutura. Agora, o sistema ele não consegue atender, com base em plantas, aquelas funções específicas, que é o tratamento de doenças específicas. Nesse sentido, esse sistema ele perdeu, né, a capacidade de atender algumas funções e aí ele não foi resiliente diante desse distúrbio na perda de algumas das espécies, né? Só que em outras situações o sistema ele pode, como no caso aqui da hibridização entre o sistema médico local e a biomedicina, né, elementos biomédicos, as pessoas podem acabar até incorporando elementos externos, como o uso de um medicamento de origem biomédica, né? O uso de algum remédio de farmácia. Pessoas podem incorporar, né? Mas mesmo assim, e até às vezes deixar de usar plantas, mas mesmo assim as pessoas ainda conseguem atender o tratamento da doença X, da doença Y. O que eu estou querendo dizer aqui, eu estou mudando a estrutura, mas nesse caso eu estou conseguindo ainda manter as funções, né, básicas, né, com o tratamento das doenças básicas ali dentro daquele sistema. Então, aí, nesse sentido, eu teria uma manutenção funcional e mesmo mudando radicalmente a estrutura, eu ainda consigo atender as funções. Então, nessa interpretação, a gente indicaria ainda que o sistema seria resiliente. Mas, mesmo chegando elementos externos, eu posso ter mudanças não funcionais, mas mudanças nos processos. Dentro dos sistemas médicos, nós temos processos que regem a funcionalidade e a estrutura desse sistema, como, por exemplo, a forma como as pessoas percebem as doenças influenciam na forma como elas vão selecionar os tratamentos, como na lógica hot code, né, em que nós temos diferentes grupos humanos em que tem uma lógica de seleção de tratamentos, identificação de doenças que está baseado no quente e no frio, no equilíbrio entre o quente e o frio. A condição de saúde é como quando nós temos um equilíbrio entre o quente e o frio. Quando, na nossa comunidade aqui, por exemplo, existe um desequilíbrio, né, entre o quente e o frio, então eu posso ter tanto doenças frias, em que eu preciso utilizar plantas quentes para poder equilibrar o meu corpo, ou eu posso ter doenças quentes, que aí eu posso selecionar plantas frias, né, para poder utilizar, e aí reequilibrar também o corpo. Então, isso são processos que regem, né, a seleção de tratamentos, inclusive. Então, pode até mudar as plantas, né, que estão aqui no ambiente, mas, utilizando dessa lógica, eu posso experimentar plantas e poder selecionar novas, né, que permitam que eu faça o equilíbrio dentro dessa lógica hot code. Então, esse processo leva, inclusive, a mudanças na estrutura, manutenção de funções, e o sistema vai
sobrevivendo num domínio de estabilidade ao longo do tempo. Esse processo ele é importante. Se as pessoas perdem esse processo ao longo do tempo, elas, infelizmente, no futuro, podem até perder a habilidade de experimentar novas plantas no futuro. Caso aconteça algum distúrbio, essas plantas desistir no local. Isso a gente pode projetar também para os dentro do processo de seleção de tratamentos, outros critérios importantes, até além do hot code, como, por exemplo, as propriedades organolépticas. Elas acabam sendo importantes aqui para a seleção de tratamentos, né, para muitos grupos humanos. Então, essas pessoas acabam esquecendo desses processos, desses critérios de seleção, as pessoas podem também, no futuro, perder a habilidade de selecionar novas plantas. Então, eles são importantes aqui. Então, à medida em que eu posso estar trazendo elementos da biomedicina num processo de hibridização, eu posso acabar deixar de utilizar plantas ao longo do tempo, em que aí a gente deixe também de trabalhar em cima de processo. Eu posso até estar mantendo funções, mas eu posso estar esquecendo os processos que regem a seleção dos tratamentos. Então, à medida em que eu estou incorporando novos elementos, é bom que a gente estude se as funções estão mantidas e, além disso, se os processos eles também estão sendo englobados nesses novos tratamentos que estão sendo incorporados nos sistemas. Isso acaba sendo interessante da gente trabalhar. Bom, além disso, tem algo que a gente precisa investigar dentro dos sistemas socioecológicos. O que eu falei agora dos sistemas métricos pode ser incorporado também para qualquer outro domínio, né, de conhecimento, não só medicinal, mas também alimentício, para construção, combustível, né, uso madeireiro, por exemplo, qualquer outro uso, né, desde que a gente se preocupe tanto com as funções quanto com os processos do sistema. Nós acreditamos que uma interpretação importante dentro dos sistemas socioecológicos é essa processual, que ajuda a gente a trabalhar com funções e processos do sistema. Bom, um dos fatores, se a gente for investigar aqui, quais que podem afetar os sistemas socioecológicos, a resiliência desses sistemas é a redundância utilitária. Essa redundância é uma característica desses sistemas socioecológicos em que diferentes elementos da biota podem atender e compartilhar uma mesma função, né? Então, quanto mais dentro de um sistema eu tenho diferentes opções para uma mesma função, caso venha um distúrbio que afete a disponibilidade, né, de um desses recursos, as pessoas conseguem ainda utilizar outros recursos para poder tratar doenças, para atender se alimentar, para poder se alimentar, para poder atender uso madeireiro, entre outros. Entretanto, a gente parte aqui do pressuposto de que as pessoas precisariam usar igualmente esses recursos, quando, na verdade, nós temos priorizações. Algumas plantas são priorizadas em detrimento de outras, alguns animais são priorizados em detrimento de outros. Então, eu posso ter, para uma mesma doença, ou para uma mesma função, 10 plantas, mas naquele grupo, uma ou duas acabam sendo prioritariamente utilizadas, enquanto as outras são redundantes para essa mesma função, mas as pessoas não usam. Um grande desafio para a gente é saber o quanto é que as pessoas, se acontecer algum distúrbio em que ameaça a disponibilidade desses recursos prioritários, as pessoas, será que elas vão utilizar as outras plantas redundantes, as plantas que a gente chama de reserva, né, de resiliência? Então, existem aquelas plantas prioritárias que estão dirigindo a manutenção do sistema, que são a função, né, dos sistemas, que são os drivers, mas sem os drivers, as pessoas elas passam a utilizar as plantas de reserva ou não, né? Então, isso é algo que a gente já dirigiu em alguns estudos, como esse, né, de Flávia Santoro, que está aqui, né, no curso com a gente também. E a gente, nesse estudo, perguntou para as pessoas, a Flávia perguntava para as pessoas se, é uma entrevista hipotética, na ausência de um recurso
né, que era prioritário, se as pessoas utilizariam as outras plantas redundantes para aquela mesma função. A gente observou que, pela maioria das pessoas, elas utilizavam, indicavam, nesse caso hipotético, utilizar as outras plantas, né? Só que isso daí é muito mais complexo, a gente precisa estudar isso ainda por muito tempo, pois existem vários fatores que podem estar presentes e uma aproximação dessa complexidade nós fizemos aqui quando publicamos a teoria, né, socioecológica da maximização, que no melhor do nosso conhecimento é a primeira teoria, né, proposta formalmente para a etnobiologia, e aqui nós indicamos que os processos de incorporação, uso diferencial de recursos, né, em sistemas socioecológicos e a forma como esses sistemas se organizam funcionalmente, como esses recursos se organizam, né, na dinâmica e funcionalidade desses sistemas, envolve processos de maximização, considerando uma combinação de diferentes fatores que são importantes na seleção e organização desses sistemas, né? Então, não é um fator isolado, é uma combinação de fatores. E essa teoria ela envolve dois modelos principais, e um desses modelos é um modelo de geração de redundância, em que nós observamos, né, dentro desse modelo, nós propomos em um dos postulados que, dentro de recursos redundantes, sendo um deles prioritários, na ausência desse prioritário, a probabilidade das pessoas utilizarem recursos que não são prioritários naquele momento, mas agora vão ser utilizados, depende de uma combinação desses fatores. E a lógica é maximizar o retorno, né, a partir da interação dentro desses diferentes fatores. Então, se eu tenho dois recursos redundantes, né, que tratam a mesma doença, em que um deles é prioritário por conta da qualidade, né, na ausência deste, o outro recurso será utilizado se ele tiver um retorno de disponibilidade, qualidade, cheiro também que seja compatível, próximo do que era prioritário. Se a diferença desses retornos for muito grande, né, o recurso que sobrou ali, ele tem um retorno muito baixo, considerando esses fatores, e isso levaria as pessoas a incorporar novos elementos e deixar de utilizar essa planta, mesmo ela sendo redundante, né, redundante, nesse caso, as pessoas elas não utilizariam esse recurso, né? Ou seja, redundante do ponto de vista local, é importante dizer isso, em que as pessoas entendem que esse outro recurso ele também serve para tratar essa doença, mas não tem a mesma qualidade, não tem o mesmo cheiro, talvez, gosto, né? Critérios importantes. Bom, tem muito pano para manga daqui para frente, para a gente trabalhar em cima disso, e acreditamos, né, que, com base nessa teoria, dentro desse modelo, a gente consiga avançar um pouco mais no entendimento de como os sistemas socioecológicos acabam respondendo a distúrbios. Então, por hoje, né, dentro desse tema, eu queria falar isso e desejo a vocês bons estudos. E até breve no nosso debate.